nova realidade. De que eu estou falando, pastor? Estou falando da nossa realidade em Cristo Jesus. Está vendo uma marca de uma impressão digital ali? Está vendo? Então, a sua é digital, a sua identidade em Cristo. Sabe, queridos, deixa eu te dizer, se a gente tem dúvida, se a gente não sabe muito bem quem a gente é, isso é um problema sério. E se tem uma coisa que está acontecendo nesse mundo, chama-se crise de... As pessoas não sabem nem se são homem ou se são mulher mais. Crise de identidade. E se tem uma coisa que o povo de Deus não pode ter, é crise de identidade. A gente precisa entender a respeito da nossa identidade, porque quando eu sei quem eu sou, eu sei como viver, sim ou não? Então no domingo, inclusive, eu dei uma palavra aqui, eu quero te incentivar. Se você não esteve aqui no domingo, cara, põe lá e assiste essa mensagem. Porque foi muito importante aquilo que a gente conversou, porque eu estava falando exatamente disso, da nossa maneira de viver. A gente está falando aos domingos sobre a hora de crescer, mas nesse domingo agora eu saí pela tangente, a gente conversou sobre um assunto bem importante, que tem a ver com isso. Se você não ouviu ainda a mensagem de domingo, você é dessa igreja, você ainda não ouviu a mensagem de domingo, é o teu dever de casa, amém, querido? Põe lá no canal da igreja, lá no YouTube, e assiste a mensagem, porque a gente conversou exatamente sobre isso, a nossa maneira de viver. E aí eu já estava, orando a Deus, pedindo ao Espírito Santo, para que eu já estava percebendo no meu espírito que já estava na hora de mudar o tema de quarta-feira, estava pedindo a Ele uma direção, o que a gente fala, né? E aí foi exatamente isso. Depois de domingo eu fiquei meditando nisso. Às vezes a gente está vivendo errado, não é bem porque a gente quer, mas é porque a gente não sabe quem a gente é. Quem está entendendo isso? Se eu sei quem eu sou, eu sei como eu devo viver. Quem está entendendo? É muito interessante isso. Então, esse tempo que a gente vai tirar aqui nessas próximas quartas, não somente eu, mas o pastor Ronald, o Cezão, o pessoal aí, Laiane, vão ministrar isso no teu coração, para você ter bem firme no teu coração quem você é. Porque se tem uma coisa que o inferno faz, é querer nos rotular. E aí a gente fica olhando para o lado de fora, a gente fica olhando para aquilo que está acontecendo na nossa vida, ou por uma situação que a gente está enfrentando, e a gente quer logo tirar uma conclusão, que porque eu estou passando por isso ou por aquilo, então eu sou essa pessoa. Negativo. Quero já declarar sobre a tua vida, os erros que você comete não definem quem você é. Os erros que você comete não definem quem você é. Erros são erros. Todos nós cometemos e ninguém é perfeito. O que eu falei domingo aqui, peguei bastante firme com relação a pessoas que decidem viver na prática do pecado. É outra história. Você decide viver na prática do pecado, já sabendo que é errado. Olha só, presta atenção. Já sei que é errado, já sei que eu não devo fazer, já sei que eu não deveria ter nessa vibe, e eu estou insistindo nisso. Isso aí é um problema. Agora, eu cometi um erro, sabe? Eu errei, e sei lá, o inferno ele quer logo te rotular. Está errado isso. Você precisa ter bem firme esse equilíbrio, entre saber que se eu errei, eu preciso corrigir meu erro, mas ao mesmo tempo, eu não posso abraçar um sentimento de culpa que o inferno quer me rotular de que minha vida não vale nada porque eu cometi um erro. É assim que ele trabalha. A gente precisa ter um equilíbrio nisso. Quem está entendendo isso, gente? Então, que realidade é essa? Realidade em Cristo Jesus. Inclusive, eu até falei com a Monique, que tem eu quero trazer para você um negócio que eu ganhei lá na Escola Atos, lá em 2019, quando eu fiz não sei se foi essa matéria, a realidade da nova criatura, ou se foi outra matéria, mas eles fizeram um compêndio de diversos versículos no Novo Testamento, que é com a expressão, se você colocar isso na busca da tua Bíblia, no teu celular, você vai encontrar muita expressão assim, em Cristo, em quem, nele. Toda vez que aparece essa expressão na Bíblia, em Cristo, nele, está falando de Cristo também. Por exemplo, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Em quem? Está falando da nossa condição em Cristo.
Sempre que aparece isso, nele, em quem ou em Cristo, está falando da minha e da tua nova realidade em Cristo Jesus. Você precisa entender. Se é o teu caso, e você um dia levantou a tua mão e entregou a vida a Jesus, porque você creu no Evangelho, a tua realidade mudou. Você agora está em Cristo Jesus. Pastor, mas do lado de fora não parece que mudou. É assim mesmo, é uma mudança interior. E eu quero te explicar exatamente isso. Mas você precisa entender, assim como a história de toda a humanidade se divide em antes e depois de Cristo, a história da tua vida também. Antes e depois de Cristo. A tua realidade em Cristo Jesus é outra. Quem está entendendo isso? Porque mudou a tua natureza, mudou a tua identidade. Você precisa entender o poder disso. Porque se você não entende o poder disso, você fica limitado. Sabe, queridos, a tua realidade mudou, mas você sabe disso? Presta atenção, se eu não tenho conhecimento da minha nova identidade, vai ficar difícil eu andar no meu dia a dia, na iluminação, no conhecimento da minha nova realidade. Nossa realidade mudou, e se a minha realidade mudou, eu não sou mais o mesmo, eu não posso mais viver da mesma maneira. Só que presta atenção, muitos lugares por aí eu venho dessa realidade, sabe, aonde a gente é muito ensinado que não pode fazer. O Evangelho não é um conjunto de não pode. Você não pode isso, as igrejas focam muito nisso. As igrejas focam muito em ensinar, não pode, não pode, não pode, e aí acaba que o povo de Deus fica conhecido como aquele que não pode. Ah, você é crente? Quem nunca ouviu isso? Você é crente? Ah, então você não pode beber. Quem já ouviu isso? Você é crente, então você não pode sair. Quem já ouviu isso? Não, nós não somos o povo que não pode. Nós somos o povo que não é mais pecador. É diferente, não tem a ver com o que você pode ou o que você não pode, tem a ver com aquilo que você é. Então o povo é muito ensinado que não pode, mas não ensinado quem é. Então tem que ser o contrário, você precisa aprender quem você é, para você descobrir o que você pode e o que você não pode. Quem está entendendo isso? Se eu descubro quem eu sou em Cristo Jesus, então eu vou descobrir o que é lícito para mim e o que não é. Até porque o apóstolo Paulo coloca isso lá em Coríntios. Tudo me é lícito. Então tem alguma coisa que não pode? Olha o que está dizendo, tudo me é lícito. Então tem alguma coisa que a Bíblia diz assim, não pode? Não. Mas nem tudo me... Ah, então não é interessante. Quem está entendendo isso, gente? Porque não vai ser bênção para a minha vida. Gente, eu preciso entender o Evangelho dessa maneira. Porque se eu entro nessa questão de não pode, aí eu olho para a Bíblia como uma grande cerca de limitação. Eu não posso, eu não posso, eu não posso. Agora, se eu entendo quem eu sou, e eu não vou fazer porque não é lícito, não me convém, aí eu vejo a Bíblia como uma grande cerca de proteção. A ordem, eu estou falando isso, né? É no devocional, a verdadeira vida. Quando Deus, ele sopra o fôlego de vida em Adão, em Gênesis 2,7, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, então Adão é feito alma vivente. Quem está entendendo? E aí, lá no verso 15 e 16 do mesmo Gênesis 2, Deus fala assim, ó, não come daquela árvore, porque senão você vai... Então o que Deus estava fazendo? Deus estava ensinando Adão a proteger a vida dele. É só isso. A ordem de Deus era para proteger Adão, não para limitar Adão. E é assim comigo e com a tua vida. Quando a Bíblia diz algo, ó, não é interessante que você faça isso, ela está te protegendo, não te limitando. Quem está entendendo? Então a gente vai conversar sobre isso, sobre a nossa nova identidade. E essa expressão que eu falei em Cristo, está aqui, ó, aparece aqui, ó, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Olha como é que está. E assim, se alguém está, diga, é o meu caso. É o teu caso mesmo? Você já entregou a tua vida a Jesus? Já reconheceu a Jesus como o único Senhor da sua vida? Como o único Salvador da sua vida? Como o único e verdadeiro Deus? Você já fez isso? Então é o teu caso, você está em Cristo. Essa mensagem então é para você.
É a sua nova realidade. Agora, se eu não fiz isso, eu preciso tomar essa decisão, porque aí essa mensagem vai falar comigo também. Quem está entendendo? E alguém, é assim, se, é uma condição, se alguém está em Cristo, e aí eu digo, é o meu caso, você também, é nova criatura. Interessante que ele vai dizer, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. É muito legal que a Bíblia não diz assim, ó, que aquele que está em Cristo um dia será uma nova criatura. É uma condição presente, atual, imediata. Quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se torna imediatamente uma nova criatura. É nova criatura, não será, é nova criatura. E essa palavra, essa expressão, melhor falando, nova criatura no grego, quando a Bíblia fala isso, nova criação, ela está falando de uma mudança, uma transformação real que acontece na vida de todo aquele que entrega a sua vida a Jesus. Não me pergunte, mas é algo sobrenatural. Então essa expressão nova criatura no grego significa isso aqui, ó. É uma nova espécie de ser a qual nunca existiu. Deus não fez um remendo em você, Deus fez algo completamente novo. Ele não fez remendo na tua vida. Quando você entregou sua vida a Jesus, gente, preste atenção. Isso acontece quando eu ouço a palavra do Evangelho, o Espírito Santo testifica, caramba, realmente, eu tenho que entregar minha vida, e tal. A pessoa levanta a mão dela, ela toma uma decisão baseada numa mensagem que ela ouviu, e foi gerado fé no coração dela. Quem está entendendo isso? Porque muitas pessoas, quem já aconteceu isso? Na minha época que eu namorava a Monique, eu entreguei minha vida a Jesus, e ela demorou ainda quase 1 ano para entregar a vida dela. 10 meses, eu ouvi a mensagem, aquilo me pegou, eu entreguei minha vida. Ela não estava comigo nesse dia, mas outros dias que ela acabou indo na igreja comigo, porque eu já estava frequentando, ela ouvia a mensagem e não acontecia nada, até que um dia, Jesus pegou ela também. Então acontece, porque tem alguém sentado do teu lado que está sempre aqui, ouve a mensagem, mas não toma uma decisão. Por quê? Porque tem que acontecer algo aqui dentro. Não adianta também para impressionar ninguém, ou por força de pressão, não tem validade nenhuma. Agora também, quando você ouve, é gerado fé, cara, eu preciso tomar uma decisão e tal, você se entrega, algo sobrenatural acontece com você. E é isso que você precisa entender, gente. O objetivo dessa série de mensagens é levantar a consciência daquilo que você é em Cristo. Por quê, pastor? Porque você e eu ainda vivemos muito por uma consciência errada, Olívia. O inferno, por causa de situações do lado de fora, fica empurrando um rótulo na gente que a gente acredita. Aquilo que a gente vê, ouve, sente, fala alto. Vou repetir, aquilo que nós vemos, ouvimos e sentimos, fala alto. Tá vendo, você está se sentindo bem hoje? Não, eu estou me sentindo muito mal. Então como é que você pode ser uma nova criatura? É assim que o inferno fala. Você é porque é uma nova criatura, porque você creu em Jesus. Algo que nunca existiu. Agora, do lado de fora, pastor, você está falando aí que Deus não fez um remendo, que Ele fez uma coisa nova, mas eu aceitei Jesus, a minha cara continua com a mesma cara de reboco, a minha também, tem que fazer um reboco, um negócio, um peeling que fala, como é que é o nome? Botox? Bota a boca, parece que a abelha picou que fica, meu Deus. Deixa eu te falar algo, não é do lado de fora, diga assim, não é do lado de fora, não é do lado de fora. Do lado de fora a gente continua da mesma carinha, eu continuei feio, igual eu sou. Só meu olho agora passou a brilhar, porque eu olho, cara, aí, vou te falar, eu olho umas fotos Sheila, eu olho umas fotos antigas minhas, meu irmão, eu tenho até vergonha. Era treva pura, meu irmão. Aquele olhar assim maligno, cara. Eu achava que estava abafando. Aquelas camisinhas de pagodeiro que eu usava, era ou não era? Dançava pagode, gente.
Cara, eu olho as fotos hoje, meu Deus, aquele negócio opaco, sem brilho. Aí Jesus entrou na minha vida, olha meu olhar, mudou. Eu sei quem eu sou em Cristo. Olhar que brilha, aleluia. Mudou por dentro. Dá uma olhada assim, nesse mesmo verso na versão da Bíblia Viva, olha que legal. Quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais, teve início. Que coisa maravilhosa, gente. O teu interior mudou e você precisa crer nisso pela fé. Pastor, mas eu ainda estou com os comportamentos meio estranhos. Normal. A mudança que aconteceu no teu interior foi uma mudança de natureza. Agora, presta atenção. Eu preciso aprender a caminhar no conhecimento da minha nova natureza. É lógico que se eu estou vivendo de uma maneira há anos a fio, não vai ser do dia para a noite que eu vou mudar. Mas você vai perceber no primeiro pecado que você pensar em cometer, que alguma coisa aconteceu. Porque aquilo que você fazia, não sentia nada, agora você vai fazer, o negócio vai te incomodar. Aí tu vai perceber, mudou alguma coisa. Eu me lembro até hoje, no dia que eu entreguei minha vida a Jesus. Eu gostava muito de ficar sentado no bar que tinha em frente à minha casa, tomando uma cerveja e jogando uma sueca. Eu gostava, ficava ali horas. Às vezes começava sábado 10 da manhã, só acabava 10 da noite, dia inteiro. Monique me esperando para ir para o cinema, eu furava. Aquele negócio me prendia, tomando cerveja e jogando sueco, o dia inteiro. Aí eu estava sempre ali, de modo geral, eu estava sempre ali, até dia de semana, à noite. O pessoal se reunia, eu estava lá, tomando uma zinha. Aí, mas comecei para a igreja, só que quando eu comecei para a igreja, eu tinha vergonha de falar para o pessoal que eu estava indo para a igreja. Então, era aqueles caras 007. Eu ia me escondendo atrás de poste em poste, para ninguém me ver. Então, eu corria, me escondia atrás de poste. A primeira Bíblia que eu comprei era do tamanho desse celular aqui, ó. Botava dentro das calças para ninguém ver. E quando alguém me via, está indo aonde? Não, estou indo ali embaixo. Falar que eu estou indo para a igreja, virou Bíblia. Não falava não, gente. Até o dia que Jesus me pegou de verdade. Diante de Deus, o que eu vou falar para vocês. Muitas vezes eu estava indo à igreja. Muitas vezes eu voltava da igreja, parava lá para jogar uma sueca e tomar uma. Muitas vezes. Por isso que eu digo, alguém fala para mim, pastor, eu não estou conseguindo vencer tal prática. Tudo bem, deixa eu entender o que você está me falando. Você não está conseguindo vencer, mas você está querendo largar, ou você não entendeu que isso é errado e não está tentando? Porque uma coisa eu te digo, se você ainda não virou a chave para você entender que essa prática é errada e você precisa parar, não tem jeito. Essa chave primeiro tem que virar. Agora, se essa chave já virou, esse negócio está te incomodando e você não está conseguindo largar, continua vindo para a igreja, vamos ver quem vai ganhar essa parada. E se joga nos pés do Espírito Santo, eu quero largar isso. Eu quero te servir de verdade. Cara, quando eu voltei para casa aquele dia, eu olhei para aquela mesa de sueca, galera, a minha visão mudou. Gente, impressionante, eu fui de um jeito, voltei de outro. Eu já olhei, eu já não tive vontade de parar nenhuma. Eu só tive vontade de ir para casa, fui para casa, dormir no outro dia, querendo saber qual era o próximo dia de culto. Foi um negócio, cara, eu não sei te explicar. Então é isso que acontece algo dentro. Agora, do lado de fora, parece que nada mudou, gente. Mas por dentro, mudou completamente. Você não é mais, olha lá, não é mais a mesma pessoa, teve início uma nova vida. Mas o problema é exatamente esse aqui. A gente olha do lado de fora e a gente não vê. Mas preste atenção no que eu vou te dizer. Uma realidade espiritual não significa, porque eu não estou vendo com o meu olho natural, que ela não seja verdade. Vou repetir. Não é porque eu não consigo ver uma realidade espiritual que ela não é verdade. Vou repetir. Não é porque eu não estou conseguindo enxergar algo com o meu olho natural que não é verdade.
porque a fé é a certeza daquilo que não se vê. Então preste atenção, eu e você precisamos aprender de uma vez por todas isso aqui, ó. O mundo do espírito é muito mais real do que? Muito mais, gente. É porque eu e você ainda estamos presos nesse corpo, e aquilo que acontece no natural nos impressiona demais, mas o mundo espiritual está se movimentando e você não está nem vendo. Se eu e você pudéssemos, escute o que eu vou te dizer, se eu e você pudéssemos agora ter os nossos olhos abertos para o mundo do espírito, você veria, nesse mesma plataforma, o mundo espiritual desnudado na tua frente, você ia se assustar. Como se movimenta? Anjos e demônios. Me prova isso, pastor. O mundo espiritual é muito mais real. Jesus falou em João 24:35, passará o céu e a terra. Ele está falando de quê? Mundo natural. Mas as minhas não hão de passar. Ele está falando do mundo do espírito. O que é mais real? Hebreus capítulo 11, verso 3 diz assim, ó: pela fé entendemos que o mundo foi criado pela, meu Deus, você está ruim de Bíblia, hein? Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Agora olha a última parte do verso. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O visível só existe porque o invisível também existe. A gente pode vir lá do Gênesis, Deus liberando a palavra e fazendo tudo, trazendo tudo à existência. Mas uma palavra de ordem no mundo espiritual é liberada para trazer à existência algo no natural. Quem está entendendo isso? O mundo espiritual é muito mais real. Então preste atenção. O fato é que você é uma nova criatura. Vendo ou não vendo, o teu interior mudou completamente. Não tem mais nada a ver com o passado. Nada a ver. Quando você entregou a sua vida a Jesus, não tem mais nada a ver. Vamos dar uma olhada nesse mesmo verso. Agora na versão da NTLH. Olha lá. Nova tradução na linguagem de hoje. Quem está unido com... Diga, é o meu caso. É o meu também. É uma... Gente, crê no que está escrito. Se a Bíblia está dizendo que quem está em Cristo é uma pessoa nova, você é uma pessoa nova. Acabou-se o que era, teve início ou já chegou o que é. Agora, de que ele está falando que acabou-se o que era velho? Fala para mim aí, de que ele está falando? Está falando de uma antiga condição, da qual a Bíblia mostra, e eu quero falar sobre isso essa noite, da qual a Bíblia mostra claramente que nós estávamos numa condição anterior a Cristo, completamente desfavorável. Vários textos da palavra de Deus mostram qual é a condição da humanidade sem Deus. A Bíblia chega a dizer que é uma condição de morte espiritual. E eu já te falei aqui no domingo, e você vai ouvir também no devocional, a partir de amanhã eu vou começar a falar disso, que a palavra morte na Bíblia não significa deixar de existir. A palavra morte na Bíblia significa separação. Então, morte espiritual é a separação da humanidade de Deus. Foi isso que Deus avisou. Então, lá no Éden, quando Deus criou o homem, em Gênesis 2,7, o Deus, ele soprou dele mesmo dentro do homem. E fez do homem um ser vivente. Um ser vivente com a natureza de Deus, Pedro. Nós fomos criados no original com a natureza de Deus. Está escrito lá em Gênesis 2,7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra,
está lá o boneco. Não tinha vida. Está um corpo lá. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou, essa palavra no original é ruá, sopro. Soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Então o homem só recebeu vida quando Deus soprou a sua vida no homem. Então você foi criado originalmente com a vida de Deus. Porém, Deus deu um aviso no verso 15 e 16. Não come, porque senão você vai... Adão morreu fisicamente? Claro que não, Adão viveu 900 e tantos anos, gente. Mas Deus falou que ia morrer, Adão comeu e morreu. Que morte é essa? A morte é espiritual. Deus avisou, sabe, Adão, essa vida que eu coloquei dentro de você, se você comer daquela árvore e me desobedecer, você vai perder essa vida. Então Adão perde essa vida, e essa é a condição do homem, do ser humano, afastado de Deus. Então o que aconteceu com o homem? Ele perdeu a natureza divina, morte espiritual, coisas antigas. Eu estou falando da nossa antiga condição. Perdemos a natureza de Deus, perdemos o domínio. Lembra que Deus fez o homem, olha, governe, domine sobre a face da terra. Quem lembra disso? Quando o homem obedece ao diabo, quando o homem desobedece a Deus, o homem perde o domínio. E lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4, vai dizer que o diabo se torna o Deus do mundo, sim ou não? Por que ele se torna o Deus do mundo? Porque o homem entrega o governo do mundo ao diabo, quando obedece a ele. O homem se torna escravo do diabo, como está lá em Romanos, capítulo 6, verso 16, dizendo que quando a gente obedece a alguém, a gente se torna escravo. Quem está entendendo isso, gente? Então preste atenção, quando você cantou aqui essa noite com o Eduardo, eu não sou mais escravo. Então, a nossa condição era escravidão mesmo. Que isso, pastor? A gente obedecia, é isso que aconteceu. Por quê? Porque nós perdemos a natureza de Deus, nos tornamos escravos de Satanás. A Bíblia relata isso de maneira muito clara. Satanás se tornou o Deus do mundo. Então, a herança espiritual que o homem recebeu de Adão foi essa. Vou repetir. A herança espiritual que o homem recebeu de Adão foi essa. Como está lá em Efésios, que fala claramente, Efésios, capítulo 2, do versos 1 ao 3, relata claramente qual era a nossa antiga condição. Eu vou ler. Antigamente, e está na versão da NTLH, só para você entender melhor. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, Satanás. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. O espírito que está controlando. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Essa era a nossa condição, quem entendeu? É isso que ele está dizendo, acabou-se o que era essa antiga condição de morte espiritual, essa antiga condição moral, essa antiga condição destinada à condenação, essa antiga condição afastado de Deus, essa antiga condição vivendo de acordo com a própria mente, com a própria vontade, essa antiga condição satisfazendo a vontade do corpo, essa antiga condição acabou, morreu, ficou para trás, acabou-se o que era, você não está lendo não? Acabou-se o que era. É disso que ele está falando. Isso é tão sério, gente, que quando o homem perde a natureza de Deus, e ele obedece ele desobedece a Deus, ele se torna escravo de Satanás. Isso é tão sério, que você vai conversar com as pessoas, que você mais ouve é isso, eu nem queria fazer, mas quando eu acabei fazendo. Que escravidão é essa? Que
escravidão é essa de eu saber que o negócio está me fazendo mal, pode ferir alguém, a pessoa que está do meu lado, a minha família, degradando o meu corpo, a minha vida em todas as áreas, e eu não consigo parar de fazer? Que escravidão é essa, gente? Escravidão que eu e você vivíamos. E aí, gente, deixa eu te falar, se eu tomo a natureza do pecado, eu me torno escravo de Satanás. Era o nosso caso. A ponto de Jesus, em João 8,44, ele chega a dizer para os fariseus assim, ó, vocês são filhos do diabo. Agora, por que Jesus está dizendo que eles são filhos do diabo? Por causa de uma natureza. Você está prestando atenção? Sim ou não? Todo filho tem a natureza do pai. Todo filho tem a natureza do pai. DNA serve para isso, para encontrar a natureza do pai e da mãe no filho. A natureza está lá, a genética não falha. Então preste atenção, quando eu vivo em desobediência, e nós vivíamos no passado, a gente tomou a natureza do inferno, então por propriedade nós éramos filhos do diabo. Agora, o que aconteceu no teu interior quando você entregou tua vida a Jesus? A tua natureza mudou completamente. O Espírito Santo vem habitar em você. Agora você tem a natureza de Deus, então você se torna por direito filho de Deus. Porque todo filho tem a natureza do... Quem está entendendo isso? Essa é a sua nova realidade. Você não é mais escravo do Satanás, você não é mais filho de Satanás, nem eu. Nós somos filhos de Deus. Isso muda tudo. Isso muda tudo. A questão é agora eu me conscientizar dessa minha nova realidade, Tamires, e eu começar a viver de acordo com isso. É só isso que a igreja precisa. A igreja tem muito pouca consciência disso, gente. Então preste atenção. Desde a desobediência de Adão e Eva até Jesus Cristo, diga graças a Deus. Graças a Deus Jesus veio. Desde a desobediência de Adão e Eva até Jesus Cristo, o homem carregava como herança uma natureza pecaminosa, escrava e afastada. Essa era a antiga condição, mas diga, as coisas velhas já passaram. Diga, as coisas velhas já passaram. Essa não é mais a tua realidade, nem a minha. Essa não é mais a tua realidade. Pastor, mas eu ainda faço os negócios errados. Cara, você crê em Jesus, a tua natureza mudou. Você é filho de Deus por direito. Era a natureza do... então você pode falar assim, presta atenção. Jesus veio me livrar do inferno, diga amém. Não é bem isso. Não está errado não. Mas não é bem isso, mas você tem que entender. O inferno é só consequência de uma natureza. Lembra, éramos por natureza filhos da ira? Então a natureza do pecado, presta atenção igreja, a natureza do pecado, essa natureza aqui, essa natureza ela é destinada ao inferno. Então não é bem assim, eu vou para o inferno, não vou. O inferno não foi feito, é o seguinte, cara, a tua natureza mudou, então por natureza você não irá para lá. Porque você não tem mais a natureza do pecado em você. Agora, é lógico que essa consciência precisa estar em alta, Adriana, porque aí eu vou saber como viver e como me comportar também. Nessa série ainda vou falar disso mais para frente. Quem está entendendo isso? O destino da natureza pecaminosa era o Hades. Então preste atenção, Cristo mudou a tua vida e a minha também. E é o que está escrito aqui em 18. Estou continuando agora no mesmo texto de 2 Coríntios. Eu li o 17, agora eu vou ler o 18 na NTLH. Tudo isso é feito por quem? Por mim. Por Deus. O qual por meio de Cristo, Ele faz o quê? Gente, preste atenção nisso. Eu e você éramos inimigos por... Que você está entendendo? Glória a Deus. Éramos inimigos por natureza, mas uma vez que a minha natureza mudou, a minha condição mudou. Eu era escravo, sou filho. Eu era inimigo, sou amigo. A tua situação, a tua nova realidade é essa. Você é amigo de Deus. Essa é a tua realidade.
Pastor, então eu vou estufar meu peito e vou andar cheio de marra mesmo, porque eu sou crente, sou nova criatura e o mundo está perdido. Não faça isso. Não é para você ficar orgulhoso, senão tu já foi para a vala. Porque tudo isso provém de quem? Vou te botar o próximo verso. Preste atenção. Não, é isso aqui, ó. Jesus se fez morte por nós, para que pudéssemos ser livres. Que natureza? Legal, tá atento, hein? Natureza pecaminosa. Por que ele teve que morrer? Porque a natureza pecaminosa se apossou do homem por conta de uma dívida. O salário do pecado é a... Então, se eu tenho um salário de morte, salário é aquilo que eu recebo, sim ou não? Se eu tenho um salário de morte, eu estou devendo vida. Eu recebi morte, eu tenho que dar vida. Essa era a nossa dívida. Ele deu a vida no meu e no teu lugar. E aí ele desatrela. Gente, presta atenção, cara. Você e eu estávamos numa condição que a gente não podia sair a hora que quisesse, não. Não podia. A gente estava preso eternamente. Toda a humanidade iria para o inferno, sim. Porque o primeiro homem pecou e comprometeu toda a raça. Então não era assim, eu entreguei minha vida a Jesus porque eu quis. Ele te libertou, cara. Ele pagou um preço, ele derramou um sangue. Ele fez isso, por isso que você não pode se gloriar. Não, eu sou, não, cara, calma, menos. Diga assim pro teu irmão, menos. Você é uma nova criatura sim, mas olha só o que está escrito. Tudo isso provém de quem? Provém de Deus. Para a gente ficar pequenininho só agradecendo, Senhor, obrigado. Ele que nos reconciliou, olha aí, ó, de inimigos a amigos, reconciliação. Não existe nenhum mérito humano. Para que por meio de Cristo ele nos deu o quê? Nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Presta atenção, a palavra ministério significa trabalho. Quem está entendendo isso? Na Bíblia, ministério é trabalho. Então, a tua nova condição te indica, ó, presta atenção, nossa identidade, nossa nova condição aponta para uma tarefa, para um trabalho. Essa é a importância de você saber quem você é. Porque quando você sabe quem você é, você sabe o que você tem que fazer. Então essa é a tua condição, você é um ministro, um trabalhador do reino de Deus. E ele ainda vai colocar dessa maneira aqui, ó. Portanto, somos o quê? Tua nova realidade. Embaixador em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Então, qual é a sua nova condição, querido? Como embaixador. Você sabe o que é um embaixador? O embaixador representa uma nação junto a outra. Então você é representante legal de Deus do céu sobre a face da terra. Tudo isso porque você é bonzinho. Tudo isso porque tua natureza mudou. Percebe? Preste atenção, queridos. A mudança que aconteceu no teu interior te coloca num outro lugar no mundo espiritual completamente diferente. A mudança que aconteceu no teu interior, cara, no mundo espiritual isso é legal. O inferno sabe. A igreja sabe muito menos do que o inferno sabe. O inferno sabe que quando alguém se entrega, ele sabe o que acontece. Não pode mais meter a mão dele. Aquela pessoa foi liberta. Mas a igreja não sabe. A igreja sabe pouco. A igreja ainda está indo em culto de libertação. Ei, eu fui liberto na cruz do Calvário. Um preço foi pago, eu fui liberto. Pastor, mas ainda faço... É mesmo? Então eu tenho que agora aprender a andar nessa liberdade. Mas não haverá outra morte, nem haverá outro sangue derramado. Eu já fui liberto. Eu tenho que aprender a andar nessa liberdade. Quem está entendendo isso, gente? Então, culto de libertação é culto de ensino da sua nova identidade. Hoje é um culto de libertação. Porque você vai aprender quem você é e pronto, acabou. Quem está entendendo isso? Olha o que ele vai falar ainda no verso 21, eu estou acabando. Aquele que não conheceu pecado,
Deus o fez pecado por nós, para que nele, lembra que eu te falei das expressões? Em Cristo, em quem, nele, lembra que eu te falei? Pesquisa isso na tua Bíblia, como é que teu coração vai se encher, porque toda vez que você encontrar isso, nele, em quem, em Cristo, vai estar falando da tua nova realidade em Cristo. Olha lá o que ele vai dizer: Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É a tua nova condição no mundo espiritual. A mudança de natureza. Esse é quem você é. O inferno vai fazer de tudo para dizer que você não é, mas a tua verdade é essa, é quem você é. Pastor, mas eu não merecia, nem eu, mas ele fez por amor a nós. Ele nos colocou nessa condição por puro amor. Então, o pecado que éramos nós se tornou justiça, porque a justiça se tornou pecado. É isso que aconteceu. A morte se tornou vida, era o nosso caso, porque a vida que era ele morreu. Então, ele se fez morte por nós, para que tivéssemos vida eterna, Zoe, que é o que você está aprendendo aí no devocional. Ele fez isso. Então, eu e você, queridos, estávamos presos, eu já falei, a uma condição que não poderíamos sair, ainda que a gente quisesse muito. Nossa natureza nos prendia. Existia uma dívida que nos prendia. Eu já falei isso, estou repetindo. Existia uma dívida. Por isso que lá em Colossenses capítulo 1, verso 3, está escrito assim, Ele nos libertou do império. Percebeu? Olha a palavra libertação aí. Por que libertação? Porque eu estava preso. Eu nem sabia, Sheldon, mas eu estava preso. Gente, são cadeias espirituais, não me pergunte. Você explica para a pessoa, você conversa com ela, ela não quer saber, ela quer continuar vivendo a vida dela. Cadeias espirituais, a escama dos olhos não cai, não abre o olho, não entende. Não entende que essa vida que está levando está gerando prejuízo. Uma alegria momentânea, um prazer momentâneo, mas no final das contas, não vai dar bom, hein? E a mensagem do Evangelho está sendo anunciada. Mas graças a Deus eu e você cremos, aleluia. Graças a Deus um dia nós ouvimos, cremos e nos entregamos. Não tem ninguém perfeito aqui, mas está todo mundo se esforçando. Ninguém é melhor do que ninguém, mas nós cremos. Então ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, em quem temos redenção. Redenção é resgate. Resgate envolve você pagar o preço por algo que era teu e você perdeu. A humanidade era de Deus por direito de criação. Vou repetir. A humanidade era de Deus por direito de criação. O pecado mudou isso. A humanidade se tornou escravo das trevas. Jesus veio com seu sangue para resgatar aquilo que sempre foi de Deus e sempre será. Quem está entendendo isso? Essa é a tua nova condição, resgatado, liberto. Então, 4 verdades e fatos estabelecidos para a gente fechar sobre a tua nova condição. Primeiro, nossa natureza mudou completamente. Essa é a primeira verdade, você tem que sair daqui. Sua natureza mudou. Sabe o que é isso? É um gato virar cachorro. Meu Deus, o gato virou cachorro, virou. Não é o gato latir, não. O gato latir não é mudança de natureza, ele está só imitando. É isso que a religião faz. A religião pega um gato e ensina ele a latir. E fala que é cachorro. Você se veste de crente, anda com Bíblia, mas por dentro não tem mudança. O Evangelho não, o Evangelho transforma gato em cachorro. Ele nunca mais vai miar. Tua natureza mudou completamente. Você não é um religioso que aprendeu a ser crente, que aprendeu a falar igual crente, que aprendeu a se vestir igual crente, que aprendeu a andar com a Bíblia cheia de CC embaixo do braço. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus.
Sai fora da religião, cara. Religião só olha para a roupa que você veste. Religião só olha para isso. Religião não olha para a mudança interior. Tua mudança foi interior, de dentro para fora. Quem está entendendo? Então a tua natureza mudou completamente. Diga assim: a minha natureza é completamente nova. Tem nada a ver, a tua natureza tem nada a ver com o passado. Aquela vida, aquele negócio acabou, aquilo ficou para trás. Graças a Deus. Segunda verdade, fomos libertos do domínio de Satanás. Ele não pode mais. Uma dívida foi paga, ele não tem autoridade legal, não pode. Fomos libertos. Você entregou sua vida a Jesus, sim ou não? Você creu nele? Ei, Satanás sabe no mundo espiritual, por isso que tem que ter a confissão de fé, porque o mundo espiritual se movimenta. Quem está entendendo isso, gente? Ei, quer mais uma verdade sobre a tua vida? Agora vivemos no reino de Deus como filhos do rei. É a tua situação. Se o reino é de Deus, Deus é o rei, e eu sou filho de Deus, eu sou filho do rei. Que é isso, hein? Filho do rei. Está escrito, ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Quem está entendendo isso? Sua nova natureza é essa, sua nova condição é essa, sua nova realidade é essa. Não deixa o inferno te enganar. Pastor, mas eu estou cheio de problema. Problema eu também tenho, meu irmão, mas eu sou filho do rei. Eu não quero nem saber, cara. Você vai vencer os problemas com a sua nova realidade. Você vai vencer os problemas crendo e declarando quem você é. Não o que você está sentindo. Você pode sentir tudo, mas isso não muda quem você é. Pode sentir tudo, não muda quem você é. Começa a declarar que a tua natureza mudou. E a última verdade dessa noite para a gente ir embora. Fomos redimidos. Você sabe o que é a palavra redimido? Redimido é tipo assim, arrancado, tipo assim, cara, você, tipo assim, Ronald, eu paguei por isso aqui. Ronald, redimido, eu tomei da mão dele, mas não tomei assim na marra, não. Paguei, ele sabe, não pode meter a mão, mas aqui é meu, Ronald, eu comprei. Eu comprei, não vai pegar. Você foi comprado. Você tem um dono. Você foi redimido do poder das trevas, ou seja, se eu fui redimido e fui arrancado da mão de Satanás, quem é ele para vir meter a mão naquilo que agora é meu? Olha lá, ó. Satanás não tem mais direito legal sobre a tua vida, não tem mais. Vem meter a mão para ver, vem aqui para tu ver, mete a mão aqui. Não vai meter a mão, gente, porque arrancado da mão dele, ele nos comprou. Agora, a Bíblia também diz um negocinho, não deixe lugar ao diabo. Cabe a mim e a você não dar lugar, mas que ele não pode meter a mão, ele não pode meter a mão. Amém, queridos? Fique de pé, vamos adorar a Deus para a gente ir para casa, com essa verdade.